Olá, alunos do 7º ano. Estou mais uma vez aqui para transmitir para vocês, através de videoaula, tá? O nosso terceiro assunto do primeiro bimestre. Tá? Sou o professor Abisaías Machado, professor de língua estrangeira e inglês, e vamos ao nosso novo assunto, tá? Que é o verbo there to be no indicativo, tá? No presente do indicativo, na forma afirmativa, negativa e forma interrogativa. Então, nós temos aqui o verbo there to be, tá? Que significa haver. Em português, dizemos há um, e de igual forma, há dois. Observe que na língua portuguesa, o verbo haver não sofre alteração no sentido em que foi empregado. Ao passo que, em inglês, temos there is para o singular e temos there are para o plural. Então, nós temos os exemplos aqui embaixo. There is one store here. Há uma loja aqui. Agora eu digo, there are two stores here. Há duas lojas aqui. Então, quando eu utilizo no plural, eu vou utilizar o are. Se é no singular, então eu vou ter que levar esse verbo, o verbo to be, is, tá? No singular. Temos aqui a observação. É importante lembrar que esse verbo substitui o verbo ter em frases como, por exemplo, tem alguém aí? Is there anyone there? Tá? Que é, tem alguém aí? Então, eu posso utilizar nesse sentido, tá? Ou seja, o verbo ter no sentido de existir e não no sentido de possuir, tá? Quando eu quero usar esse... Pode ser are there, se eu quiser utilizar se tem pessoas aí, no plural, eu posso utilizar. E o is there, existe, há pessoas aí, tá? Tem pessoas aí, então nesse sentido. Sentido de existir, de ter, não de possuir. Aí eu tenho na forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que é que eu faço? Observe bem aqui que eu troco de posição, tá? Essa palavra there com o verbo to be, que é o is. Então, vai ficar is there, are there. Ok? Então, observe que as formas is e are, na forma interrogativa, fica antes do advérbio there. Ok? Então, nós temos aqui os exemplos. Is there a drugstore here? Há uma drogaria aqui? Então, observe que eu fiz, aí eu troquei de posição o verbo is com o advérbio aí, que é a palavra there. Temos aqui também com algumas palavras que chamamos de WH, tá? Que são as palavras que começam com WH. Que tem algumas na língua portuguesa, na língua inglesa, que nós utilizamos muito elas à frente desse verbo there to be, igual está aqui. What is there in your city? O que há na sua cidade? What is there in your city? O que há na sua cidade? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Esse verbo, esse pronome interrogativo what significa o que? Aí eu temos aqui alguns que eu coloquei para vocês aqui, que são os da WH, que são as palavras que começam com o W ou então o H. Eu tenho aqui how, como, tem where, on, aonde ou onde. Eu tenho what, que é o que. Eu tenho who, que é quem. Tenho when, que é quando. E tenho why, que é porquê, para fazer pergunta. Então eu tenho aqui how, where, what, who, when e why. Que, como eu falei, nós empregamos estas palavras sempre, esses pronomes interrogativos sempre na frente do verbo there to be. E temos aqui por último a forma negativa, tá? Onde nós vamos acrescentar a palavra not ou not. Como eu já falei que existem essas duas pronúncias, quem falar not está correto e também quem falar not também está correto, tá? Então, observe bem aqui que para negar com esse verbo é suficiente adicionar, tá, o advérbio not após as formas there is ou there are.
Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. There is not a boy here. Não há um menino aqui. Eu poderia colocar there are not boys here. Não há meninos aqui, se eu quisesse colocar no plural. Então eu ia trocar aqui o is pelo are e acrescentar o s no boy. Ficaria boys, tá? Então, nós temos aí essa forma negativa que temos que acrescentar o not ou not depois do verbo, que é o is ou então o are, ok? Então, esse é o nosso assunto, tá? E o meu muito obrigado e até a próxima. Os professores de vocês ficaram responsáveis para enviar as atividades baseadas nesse assunto aqui do verbo there to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Com certeza eles vão utilizar todas essa estrutura do verbo there to be, tá? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.